Em meio a centenas de empresas com capital aberto na Bolsa de Valores brasileira, como conseguir montar uma carteira de ações é um desafio, não é? Pensando nisso, a Invest News lançou um simulador que pode ajudar o investidor. Por meio de uma estratégia semelhante às de futebol, a ferramenta pode auxiliar o investidor a fazer a sua seleção de ativos. E para entender melhor como essa ferramenta funciona e fazer um bom uso dela, quem está aqui comigo hoje é Murilo Breder, analista da Nuinvest, responsável pela escolha das ações. Murilo, nada melhor do que a gente conhecer e entender essa ferramenta na prática, né? Então vamos a ela. Nessa primeira etapa, então, o que o investidor tem que levar em consideração para fazer essa escolha? Tem dois caminhos, tá? Que os investidores podem seguir. O primeiro é tentar montar o time de futebol já com uma lista prévia das 10 ações que esse investidor mais gosta, e aí ver na prática qual é a formação que mais vai se encaixar com essas 10 ações que o investidor já tem uma preferência, ou fazer um caminho contrário, né? O investidor, a extensiva maioria, quem já está no mercado sabe, mais ou menos, pelo menos, o perfil desse investidor. Se você é mais arrojado, se você é mais defensivo, se você está mais ou menos ali naquele meio de campo, né, gosta da defesa, gosta do ataque, quer pegar o melhor dos dois mundos. Então, existem essas duas possibilidades. Tá certo. Então, o investidor fazendo essa escolha de perfil, o próximo passo, então, nessa ferramenta, nesse simulador de carteira de ações do Invest News, ele vai mostrar a posição das ações em campo, a quantidade de ativos em cada uma delas, como também a lista das empresas que fazem parte aí para serem escolhidas pelos investidores, junto dos tickers também. Perfeito, Fabi. E tem tudo a ver com futebol, não é só aproveitando a nossa brincadeira aqui da Copa do Mundo, é óbvio, como pano de fundo dessa história, mas inclusive eu queria compartilhar, e tem um livro, curiosamente, na minha estante aqui ao meu lado, que é esse aqui, ó, O Mais Importante para o Investidor. A versão está em inglês, mas existe a versão traduzida dele. Quem não leu, leia. Vale muito a pena mesmo, realmente é um dos melhores livros de mercado financeiro que a gente tem. E por que eu estou falando dele? O que isso tem a ver com futebol? É porque nesse livro, o Howard Marks, ele fala que uma carteira de ações ela tem que ser como uma carteira parecida com o nosso futebol, o futebol brasileiro mesmo, e não o futebol americano. Porque no futebol americano, lá você tem um time que vai para o ataque, né? Quando o time está atacando, você coloca os jogadores do ataque. E quando o time está sendo atacado, você coloca o time de defesa. Ele faz essa brincadeira porque muitos investidores acham que conseguem mudar da defesa para o ataque na hora que eles quiserem, e não é assim que funciona, né? Na prática, no mercado financeiro, uma carteira equilibrada, você precisa ter tanto defesa, como jogadores de defesa, quanto de ataque, né? Não adianta você montar uma seleção só com o Neymar, por exemplo, porque, embora ele seja muito bom no ataque, certamente na defesa, na lateral, não vai ser a mesma coisa. Então, você precisa ter zagueiros específicos ali para aquela função. Então, essa é a ideia por trás. E agora, até entrando um pouco no nosso simulador de fato, essa aqui é a cara do nosso simulador. E reparem que aqui em cima você já consegue escolher entre as opções de defensivo, equilibrado e ousado. Qual é a diferença entre eles? A formação, né, no que está dentro de campo. Repare também que a gente não colocou goleiro dessa vez, são só jogadores de linha, então são 10 empresas aqui que a gente quer que você monte o seu time. Então tem aqui a escalação defensiva, que é um 4-5-1, né? E no equilibrado a gente tem a escalação 4-4-2, e no ousado o 4-3-3 com 3 atacantes. Então, quando você clica aqui no código, no ticker, aparece aqui todas as opções que estão classificadas como empresas defensivas, tá? Então vai ter muita empresa aqui de energia elétrica, de empresa de saúde, empresa de seguradora, enfim, é mais comum empresas pagadoras de dividendos estarem aqui nessa classificação de defesa. No meio de campo, normalmente as grandes empresas, né, blue chips, como, por exemplo, o caso de B3, né, aqui dando algumas seleções quase que aleatórias, só para preencher o time para vocês. Vamos escolher aqui também Eneva e Equatorial, vai. Na verdade, como eu estou no 4-3-3, já escolhi as 3 do meio de campo. E aí no ataque, de novo, galera, puramente ilustratório aqui para vocês, tá? Nomes que só para mostrar o time aqui preenchido. Então aqui, essa é a nossa escalação, por exemplo, e aí você pode pegar e compartilhar aqui com seus amigos no WhatsApp, no Twitter, no LinkedIn, aonde vocês quiserem, tá? E aí começar a brincadeira
entre as escalações com familiares, com namorado, enfim, aí vocês que mandam. Um perfil mais defensivo vai ter mais ações concentradas ali na posição de defesa, e um perfil mais ousado, mais agressivo, vai ter mais ações concentradas ali na posição de ataque. O que caracteriza, então, cada uma dessas ações, considerando aí defesa, meio de campo e ataque, nessa distribuição das ações nessas posições? Para a gente separar aqui e dar opções na mão do investidor, a gente tentou separar em 3 tercis, tá? Para colocar a mesma quantidade de ações ali na defesa, a mesma quantidade de opções no meio, a mesma quantidade no ataque. E para fazer essa separação, a gente utilizou o beta, tá? E apesar de ser um conceito que matematicamente pode ser um pouco complicado, porque a rigor, o beta ele é uma regressão linear, enfim, mas calma, não se assuste, investidor. O conceito qualitativo do beta é relativamente bem simples. Ele é uma medida de risco, então você compara ele com um benchmark, que no nosso caso aqui é o nosso queridíssimo Ibovespa, e o beta normalmente ele oscila próximo de 1. E o que esse uma vez significa? Significa que quando a gente pega olha o histórico de performance dessa ação e compara com o Ibovespa, a gente percebe que quando o Ibovespa cai 10%, essa ação costuma cair em torno de 10% também. Como o contrário, quando o Ibovespa sobe 10%, uma ação com beta 1 normalmente sobe próximo de 10% também. Agora, tem empresas que sobem mais quando o Ibovespa sobe, né? E tem empresas que caem menos quando o Ibovespa cai. Então, é esse caso aqui que a gente chama de betas maiores do que 1, que é o caso de empresas de small cap, empresas de construtoras, por exemplo. Quando o Ibovespa sobe bastante, essas empresas sobem mais. Empresa com beta de 1,5, se o Ibovespa sobe 10, essa empresa normalmente sobe 15. E pode ser o contrário, empresa super defensiva. O próprio exemplo aqui, a Alupar. A Alupar ganha dinheiro para levar energia do ponto A para o ponto B, é empresa de transmissão de energia. Então, faça chuva, faça sol, é uma empresa muito resiliente. Então, normalmente, quando o Ibovespa cai muito forte, esse tipo de companhia cai menos. Então, ela tem um beta muito abaixo de 1, normalmente 0,6 ou 0,7, por exemplo. Então, a gente separou dessa forma, tá? As empresas defensivas são as que têm o beta mais baixo, as empresas atacantes são as que possuem o beta mais elevado, e as empresas do meio de campo, como pode se imaginar, tem um beta ali muito próximo de 1. Então, essa aqui foi o racional para escolher. Legal, Murilo. E para ajudar o investidor também, esse simulador de carteira de ações ainda permite fazer um comparativo do desempenho da carteira com alguns índices, como, por exemplo, o Ibovespa, de small caps e também de dividendos. Como que o investidor pode interpretar esse comparativo? O comparativo aparece aqui embaixo, né? A gente tem, na verdade, me falta o nome de algumas empresas defensivas aqui nesse exato momento. Deixa eu colocar aqui o nome de Taesa, Vivo e SLC. Acho que agora sim, fechei o time. E a gente consegue fazer uma comparação com esse histórico, né? Comparar com o IDIV, o índice de small caps e o Ibov. Mas aqui é mais para o investidor ter uma noção de como que essa seleção se comportou ao longo dos últimos meses, tá? Dos últimos 12 meses, para ser preciso. Porque é aquela velha máxima de que o retorno passado não é garantia de retorno futuro. Então não quer dizer que a sua seleção performou bem nos últimos 12 meses que isso vai acontecer daqui para frente. Então é muito mais para o investidor ter essa noção, essa sensibilidade de, mesmo nos períodos mais tensos da bolsa nos últimos 12 meses, como a carteira se comportou, como foi a volatilidade, ela tem uma volatilidade menor ou maior do que o benchmark de fato. Então é para o investidor ter um pouco dessa noção, desse feeling de como a carteira se performou no passado, mas obviamente isso não garante retorno futuro. É isso aí, a gente lembra também que esse simulador do Invest News é uma ferramenta complementar para ajudar o investidor, não é nenhuma recomendação de investimento. Claro, cabe ao investidor fazer suas escolhas mediante seu perfil, seu objetivo e também sua tolerância ao risco. Considerando tudo isso, Murilo, como conseguir montar uma carteira de ações campeão? O que é preciso levar em consideração? Nessa, o Invest News, na verdade, ajudou bastante os investidores, porque para montar uma seleção campeã, mesmo se o nosso perfil for ousado, nós não podemos abrir mão de ter uma zaga, de ter gente no meio de campo. De novo, não dá para colocar todo mundo no ataque. Sendo assim, uma carteira campeã passa necessariamente por ter uma combinação de várias estratégias. Empresas pagadoras de dividendos na zaga, as blue chips no meio de campo, small caps no ataque, bem na linha do que o próprio simulador já propõe. Então,
resta basicamente para o investidor escolher boas empresas, tá? Então, inclusive, é uma brincadeira com o fundo de verdade desse simulador. A gente está fazendo essa brincadeira com uma seleção, com um time dentro de campo, mas a carteira na prática do investidor é algo bem parecido com isso. Então, a gente já adiantou aqui, facilitou a vida do investidor, agora basta ele escolher bons nomes para compor essa carteira, para compor essa seleção. E como e quando, então, fazer o rebalanceamento da carteira também? O que vale o investidor considerar? Bem, no simulado, quando quiser. É só entrar no site e fazer a mudança que deseja. Agora, olhando até para o nosso próprio futebol, você precisa ver como o time titular vai se comportar em campo. Não adianta fazer substituição no primeiro tempo, a menos, obviamente, que não haja uma alternativa. Na vida real, o jogador pode machucar, alguém ser expulso e você ser forçado a fazer uma alteração. Na vida real do investidor também, às vezes você começa com um time titular, acontece uma notícia que você é forçado a mudar muito cedo. Mas em tese, tudo em condições normais, temperatura e pressão, o time que entra, né, você tem que deixar a bola rolar ali, esperar. Se o time está bem ajustado, bem treinado, bem organizado ali entre defesa, meio de campo e ataque, o que o investidor precisa fazer na prática são ajustes pontuais, né, em alguma posição, uma outra empresa ali que não está performando bem. E aí, trazendo isso para a prática de investimento, que o investidor não precisa ficar olhando o home broker todo dia, por exemplo. Só de você fazer um rebalanceamento, acompanhar a performance da sua carteira uma vez por mês, por exemplo, já vai estar lindo. Então, novamente, comparando com o futebol, as alterações devem ser algo bem pontual, para consertar algo que não está indo bem. Então, no simulador, o investidor tem essa liberdade, né? Não tem taxa de corretagem, não tem imposto de renda, ele pode alterar a hora que quiser, mas é importante separar o que é o jogo e o que é a prática. Na prática, você vai deixar ali, montar o seu time titular, deixar a bola rolar um pouco e aí depois ver o resultado, ver como o time está se comportando em campo e, se precisar, fazer um ajuste pontual ou outro, trocando um nome ali por uma outra empresa, e assim você vai ajustando conforme a bola vai rolando. Esse é o novo simulador do Invest News e para usá-lo basta acessar o site investnews.com.br. Na seção simuladores você vai encontrar ele lá disponível, é gratuito. Fique à vontade então para vocês utilizarem essa ferramenta. A gente deixa aqui o nosso convite então para vocês conhecerem esse simulador, compartilharem, utilizarem, deixarem aqui também nos comentários desse vídeo a opinião de vocês sobre isso, certo, Murilo? Exato, Fabi. Espero que vocês, investidores, tenham gostado da novidade. Lembrando, podem compartilhar, postar nas redes sociais, vai ser mó barato todo mundo postando aqui as suas próprias seleções. Quem sabe eu mesmo, quem sabe não, né? Eu vou fazer a minha, vou postar a minha, né? A minha seleção top 10 hoje aqui. E é isso, é só desejar aí bons investimentos aí para os investidores, que eles se divirtam no nosso simulador. Forte abraço para vocês, até mais. É isso aí, pessoal. Aproveitem para conferirem essa novidade. Tchau, tchau.